Imagine a seguinte situação: uma tumba é aberta depois de quase 500 anos. Após isso, várias pessoas envolvidas nessa abertura começam a perder suas vidas. Quem foi responsável por autorizar a abertura dessa tumba, mais tarde se tornaria Papa. Quem estava enterrado na tumba é pai do santo padroeiro da Polônia. Hoje a gente vai falar sobre a abertura da tumba do rei Casimiro IV e a possível maldição envolvida na abertura dessa tumba. Oi pessoal, eu tive que gravar esse vídeo de novo porque o som do vídeo anterior estava muito ruim e esse assunto é bem interessante. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Gabriela. Aqui eu trago assuntos curiosos, interessantes, espero que vocês gostem de mais um vídeo. O rei Casimiro IV foi um rei muito importante para a Polônia. Ele foi responsável por grandes triunfos militares e por uma expansão territorial bem importante. Ele se tornou grão-duque da Lituânia em 1440 e rei da Polônia em 1447, até a sua morte em 1492. Em 1454, ele se casou com a rainha Isabel de Habsburgo da Áustria, e com ela ele teve 13 filhos. Desses 13 filhos, seu 13º filho é hoje conhecido como São Casimiro, o santo padroeiro da Polônia e da Lituânia. Esse 13º filho, que também se chamava Casimiro e mais tarde foi canonizado pela Igreja Católica e hoje em dia é conhecido como São Casimiro, ele chegou a ajudar o Casimiro IV em alguns momentos em que o Casimiro IV teve que se afastar para ir fazer suas conquistas territoriais, mas a principal característica de São Casimiro é que ele abdicou dos luxos da nobreza, de seu título de nobreza, para se dedicar à Igreja Católica. E ele era conhecido por uma extrema devoção, castidade, ficando isolado e acabou falecendo com 25 anos de tuberculose. Os relatos históricos contam que anos depois em que o seu corpo foi desenterrado, ele não tinha nenhum sinal de decomposição, inclusive suas roupas estavam inteiras, era um corpo que estava incorrupto, segundo os relatos manuscritos da época. Hoje ele é considerado santo padroeiro da Polônia e da Lituânia e está enterrado em território da Lituânia, que era parte do Império da época. A rainha Isabel de Habsburgo da Áustria, que era casada com Casimiro IV, ela que encomendou a construção do túmulo do Casimiro IV e logo após a sua morte ela também foi enterrada junto com o Casimiro IV nesse túmulo. Ela contratou um escultor alemão chamado Veit Stolz. Esse escultor alemão ele ficou muito famoso na construção desse túmulo, que foi um túmulo feito majoritariamente em mármore vermelho, ali de uma região próxima a Salzburgo, na Áustria, e uma característica muito marcante desse túmulo é que sobre o sarcófago existe a esfinge do rei e é uma esfinge muito característica porque é uma esfinge que mostra a face de um rei agonizante em um manto clerical, que não é uma coisa muito comum para esse tipo de esfinge. E esse escultor ele ficou muito famoso na época e inclusive ele foi responsável por outros túmulos ali naquela região, túmulos importantes, pessoas importantes. Esse túmulo ele foi construído na Capela de Santa Cruz, na Catedral de Wawel, em Cracóvia, na Polônia. E, a partir de 1972, foram realizadas várias obras nesta capela visando a revitalização do local. Com o objetivo de estudar os restos mortais e os objetos funerários desse túmulo, em 1973, o arcebispo de Cracóvia, Karol Wojtyła, que mais tarde se tornaria o Papa João Paulo II, ele autorizou a abertura do túmulo do Casimiro e da Isabel. E como esse túmulo ele já estava fechado há quase 500 anos, existia uma brincadeirinha entre o pessoal ali responsável pela restauração, pelos estudos ali do túmulo, sobre uma possível maldição de abertura de tumbas, semelhante à abertura da tumba de Tutancâmon, que tem uma maldição muito famosa a respeito disso e que eu falei no vídeo anterior. E até mesmo pelos riscos microbiológicos e para entender o que tinha ali dentro daquele túmulo, eles optaram por primeiro fazer uma abertura de cerca de 2 centímetros para tentar enxergar o que tinha ali dentro antes de fazer uma abertura maior do sarcófago. Então o que eles fizeram? Eles fizeram essa abertura de 2 centímetros, mas o problema é que o túmulo ele era muito comprido, então tipo assim, a abertura era de 2 centímetros, mas tinha um comprimento de 90 centímetros, então eles quase não conseguiam enxergar quase nada que tinha lá dentro, e isso era 1973, então eles não tinham tipo câmeras muito pequenininhas, uma tecnologia mais avançada para conseguir enxergar lá dentro. Então em 1973
1973, mesmo naquele ano, a curiosidade acabou vencendo e eles retiraram os primeiros blocos de pedra daquele túmulo para conseguir ter acesso ao seu interior. O trabalho de estudo e restauração, então, foi realizado e em uma cerimônia lá na Catedral de Wawel, posteriormente os restos mortais foram novamente colocados no túmulo e realizada uma cerimônia de enterro mesmo, novamente, desses restos mortais, e essa cerimônia foi conduzida pelo arcebispo de Cracóvia, Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II. Só que o que aconteceu posteriormente, poucos meses depois, é que de 12 pessoas que tiveram acesso ao interior dessa tumba, 10 pessoas faleceram. E eram pessoas de meia idade, pessoas rígidas, que não tinham nenhuma doença previamente, assim, importante, conhecida. Em abril de 74, a primeira vítima da equipe responsável pela restauração da tumba faleceu de um AVC hemorrágico. Logo depois, em junho daquele mesmo ano, um dos principais responsáveis pelos trabalhos de restauração também perdeu a vida de causas cardiovasculares. Em agosto de 74, mais uma pessoa, e em junho de 75, mais uma pessoa. Ao todo, foram 10 pessoas que faleceram, a maioria por causas hemorrágicas cardiovasculares. E esse caso ele ficou muito conhecido e notório em 1978, quando o arcebispo de Cracóvia, Karol Wojtyła, foi eleito o Papa João Paulo II, porque as principais filmagens que eles tinham para usar de pano de fundo na eleição do Papa João Paulo II eram as imagens que ele tinha das cerimônias que foram realizadas para reenterrar os corpos da Isabel e do Casimiro na Catedral de Wawel, em Cracóvia. Então esse caso ficou mais notório em 1978 para a imprensa mundial. Na época, eles até tinham uma teoria bem comum de que poderia ter sido algum veneno medieval que tinha sido colocado naquela tumba para afastar os ladrões da época. Só que essa teoria caiu por terra quando eles foram fazer as investigações seguintes. Então, eles começaram a fazer autópsias nas vítimas e um microbiologista polonês chamado Bolesław Smick começou a estudar o conteúdo microbiológico de dentro dessa tumba. E o que ele acabou encontrando dentro dessa tumba foi um fungo chamado Aspergillus flavus, um fungo bem conhecido que também já tinha sido isolado em várias tumbas egípcias. E ele é um fungo que é conhecido por metabolizar restos biológicos, celulose, resto de cola, a madeira dos caixões ali da tumba para sobreviver. E o que eles acreditam que aconteceu é que eles aspiraram não somente os esporos desses fungos que estavam ali presentes na tumba, mas também as aflatoxinas, que são toxinas produzidas por esses fungos que podem perdurar por 500 anos facilmente. E essas tumbas são consideradas ambientes ideais para os fungos, porque são ambientes sem luz, são ambientes que costumam ter uma certa umidade retida, seja pela decomposição inicial dos corpos, e até mesmo por pequenas infiltrações que vão acontecendo ao longo dos séculos de umidade, e também porque tem muitas vezes matéria orgânica mesmo, não só os corpos, mas também a madeira dos caixões, oferendas como nas tumbas egípcias, que eles deixavam cereais, vários tipos de oferendas para a vida após a morte do faraó. E esses esporos, eles conseguem sobreviver por muitos séculos, porque eles têm uma parede celular extremamente resistente e hidrofóbica, então eles conseguem reter a umidade que eles conseguem dentro dessa parede celular, e eles também têm uma camada de melanina vegetal que protege eles da radiação UV, mesmo que seja uma radiação UV pequena, das próprias pedras dos túmulos. Essa camada de melanina, ela evita que a radiação UV entre para dentro do fungo e acabe causando destruição do material genético do fungo e até mutações que poderiam causar a morte desses fungos. E também outra coisa boa das tumbas é que a temperatura é praticamente constante ao longo do tempo, não tem grandes variações de temperatura, e a falta de oxigênio também evita o estresse oxidativo que poderia causar o envelhecimento e a morte desses esporos. E também não é sempre que um fungo de hoje na tumba é o mesmo fungo de 500, 3.000 anos atrás. O que pode acontecer também é que pequenas infiltrações de umidade que vai acontecendo nas tumbas ao longo dos tempos faz com que os fungos se proliferem e produzam novos conídeos. Então, esses novos conídeos, eles, que são mais novos, mesmo que os conídeos mais antigos se ressequem e morram, vai perdurar as novas gerações de fungos ali ao longo do tempo. Então, uma pequena infiltração que tem na tumba, 100 anos depois, deixa o fungo
se proliferar mais um pouco, aí depois, daqui 200 anos, acontece mais alguma alteração ali no ambiente, e assim por diante. E aí esse fungo vai se proliferando ao longo do tempo. Só que o que eles acham que não foi a inalação dos esporos desses fungos a principal causa de morte dessas pessoas, porque a inalação desses esporos é muito ameaçadora para pessoas que têm problemas de imunidade, imunossuprimidos, que não era o caso desses cientistas. Essas pessoas, elas eram pessoas consideradas saudáveis, pessoas que não tinham doenças prévias importantes. Então, o que eles acham que essas pessoas, além, né, de ter inalado esses esporos, que provavelmente estavam em grande quantidade, então, mesmo uma pessoa que não é imunocomprometida, acabou inalando uma grande quantidade desses esporos. Só que são pessoas que tinham uma imunidade que era capaz de combater a proliferação desse fungo no organismo. Só que também essas pessoas inalaram uma grande quantidade de aflatoxinas, que são as toxinas produzidas por esses fungos. Essas aflatoxinas, elas são produzidas quando os fungos se sentem ameaçados. Então, por exemplo, numa plantação de cereais, tem um fungo ali crescendo na planta. Quando ele sente que ele tem alguma coisa ameaçando a vida dele, ele acaba produzindo essas aflatoxinas para conseguir competir ali por aquele ambiente ali na planta, para matar aquilo que está ameaçando a vida do fungo. Por isso que eles produzem essas aflatoxinas. E essas aflatoxinas são substâncias altamente tóxicas e cancerígenas. Elas são consideradas grupo 1 pela Organização Mundial da Saúde no grupo de substâncias cancerígenas. Essas aflatoxinas, quando elas são produzidas pelos fungos, elas ficam ali misturadas na poeira ali, sobre o sarcófago, sobre os caixões. E aí, no momento em que uma tumba é aberta, o oxigênio entra, o ar entra e essa poeira acaba subindo. Quando essa poeira sobe, as aflatoxinas elas sobem junto com a poeira e as pessoas acabam inalando essas aflatoxinas. Por isso que hoje em dia, a maioria dessas tumbas que são abertas, as pessoas têm que entrar com máscara N95, máscaras para proteger da inalação desse tipo de toxina. Mas mesmo assim, eu já vi em vários documentários, a abertura dessas tumbas, já vi pessoas sem esse tipo de máscara, principalmente os trabalhadores braçais que ajudam na abertura dessas tumbas. Mas eu acredito que hoje em dia deve ter muito mais fiscalização, né, desse tipo de abertura de tumba para proteger a saúde desses trabalhadores. E uma coisa também que hoje em dia tem muita fiscalização é sobre os cereais, sobre milho, amendoim, todo tipo de cereal. Por quê? Porque essas aflatoxinas, elas estão presentes principalmente nesse tipo de agricultura. Então, por exemplo, os silos costumam ser fiscalizados porque os trabalhadores que entram em contato com esses silos de cereais, eles têm mais risco de contaminação por esse tipo de toxina. Os alimentos, eles também têm que ser fiscalizados para evitar a contaminação por esse tipo de toxina, porque essas aflatoxinas, elas são muito difíceis de serem destruídas. Calor, trituração, nada destrói esse tipo de toxina. Senão a gente vai consumindo esse tipo de toxina ao longo dos anos, e isso, ao longo dos anos, sendo expostos ao nosso organismo, pode acabar levando a, por exemplo, um câncer hepatocelular. E fazendo as autópsias das vítimas, o que eles chegaram à conclusão? Que o que pode ter acontecido é que, como essas aflatoxinas são tóxicas ao fígado, principalmente, e o nosso fígado, ele é responsável pela produção dos fatores de coagulação, que são os fatores que vão ajudar a gente, por exemplo, se tem um sangramento, algum sangramento, por exemplo, de um vaso no corpo, algum vasinho começa a sangrar. Os fatores de coagulação, juntamente com as plaquetas, eles vão ajudar a parar aquele sangramento. Então, por exemplo, a primeira vítima que faleceu de um AVC hemorrágico, você vê que foi uma causa hemorrágica. Então, o que pode ter acontecido? Que como as aflatoxinas, elas acabam indo e atacando o fígado dessa pessoa não estava produzindo adequadamente fator de coagulação. E aí, isso não ajudou a tamponar aquele sangramento ali inicial, e essa pessoa acabou tendo uma hemorragia do sistema nervoso central. E eles especulam se isso também não foi uma das causas da morte do Lord Carnarvon, o primeiro a falecer quando foi aberta a tumba de Tutancâmon, lá no
Egito. Só que o que acontece? Uma, que o Lord Carnarvon já era um homem extremamente doente, e outra que na época não foram realizadas autópsias para entender exatamente qual foi a causa exata da morte do Lord Carnarvon. Só que tem o fato também que eles até conversaram com alguns especialistas, e os especialistas falaram assim, que as condições sanitárias no Egito na época, em 1920 poucos, foi 1922 se eu não me engano, eram tão ruins que era pior a condição sanitária do Egito fora da tumba do que dentro da tumba. Então era mais fácil do Lord Carnarvon ter morrido de outras causas devido às condições sanitárias da época do que propriamente do que tinha ali dentro daquela tumba. Tanto é que o que é conhecido sobre a morte dele é que ele teve uma infecção generalizada por uma celulite de face, que é uma infecção na face causada pela picada de um mosquito que depois infeccionou. E a conclusão que eles chegaram, provavelmente foram esses conídeos, esses esporos, essas aflatoxinas que acabaram causando o falecimento dessas pessoas que tiveram contato com o interior da tumba do Casimiro IV e da Isabel de Habsburgo da Áustria. E se vocês acharam esse assunto interessante, eu sugiro que vocês assistam o outro vídeo que é sobre a maldição de Tutancâmon, que é assim, totalmente diferente do que eu contei agora, mas também muito interessante. Eu vou tentar deixar aqui no final algum card para vocês conseguirem já ter acesso ao vídeo, ou vão lá no canal, lá na aba principal, que vai estar o vídeo lá. Se vocês puderem deixar um like, algum tipo de comentário, se inscrever no canal vai me ajudar muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.